Dando sequência ao nosso estudo do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira quando ainda era diretor do Sanatório de Uberaba. Outro exemplo. Nós estamos vendo exemplos de pacientes do sanatório. Linhas atrás, tivemos a oportunidade de falar não somente sobre a importância da psicoterapia, demonstrando o seu maior valor quando auxiliada pelos conhecimentos do Espiritismo, como também sobre a necessidade futura que a ciência médica oficial terá de reconsiderar e corrigir quase todos os seus conceitos e teorias em casos concretos. Por vezes, e isso em qualquer ramo científico, a fim de explicarem certos e determinados casos, baseiam-se os cientistas em teorias enquanto esperam que o tempo e melhores experimentações, investigações possam trazer fatos patentes, transformando essas teorias em casos concretos. O terreno na medicina, então, desdobrando-se por uma extensão ilimitada, abrangendo um campo que só termina no infinito, é sulcado por dúvidas, incertezas, verdadeiros lodaçais que impedem a marcha confiante e natural do desejo sublimado de prestar a caridade e levar os socorros a todos aqueles que a ela recorrem. Se é amparada pela grandeza e pela sublimidade de sentimentos, é também por vezes tolhidas na sua jornada por determinações maiores, mais sublimes, fazendo com que pare extasiada ante leis imutáveis que a detêm, apresentando-lhe o quadro das provações onde termina o seu entendimento e cessa o seu poder. Se não tivessem os órgãos dos sentidos materializados e prejudicados pela cortina do orgulho e da vaidade, poderia haver um vulto divino que, com a voz embargada pelos soluços, lhe diz: Para! Esse espírito padece e esse corpo sofre em pagamento de iniquidades passadas. A dor é o cadinho no qual as almas se transformam, deixando as impurezas e penetrando no caminho da regeneração. Seria o bastante para volver os seus passos e não perder tempo na pretensão de atravessar esse limite impelido pela sua própria vaidade. As tormentas não cessam de revolucionar a natureza, fazendo a terra passar por evolução patente. Chuvas contínuas alagam cada vez mais o terreno da ciência. É tempo de levantar o acampamento e voltar os passos para outros setores, onde com esforço, com paciência e a simplicidade pode encontrar novos elementos com auxílio dos quais será possível continuar a marcha mais fortalecida, mais bem amparada. Um desses setores, onde se pode recolher para o descanso necessário e onde pode encontrar os auxílios para a continuação da luta contra a dor, contra os desesperos, será o espiritismo científico. Sem o auxílio dele, mormente a ciência médica continuará nessa marcha lenta, impossibilitada de acompanhar essa evolução que se define cada vez mais fortemente ante os abalos tremendos de que temos notícias todos os dias e as catástrofes horripilantes que as trombetas da guerra anunciam como prelúdios de uma nova era para maior paz e tranquilidade e evolução. O espiritismo científico pode amparar a medicina e esta não pode prescindir de seu auxílio. Mormente a psiquiatria, em cujo terreno se assenta a etiologia, que procura as causas, a patogenia que estabelece o mecanismo dessas causas, agindo sobre o organismo. A fisiologia normal, a patologia, mostrando as reações desse organismo, a nosologia, que se verá assim de posse do que necessita para bem empreender os claros e as suas classificações. Presenciamos fatos constantes, tão característicos que, em todas as questões a que nos referimos, podemos apresentar exemplos típicos, como temos procurado fazer até hoje. Não somos nós o único que se emaranha nessa infinidade de causas e sintomas comuns a tantas doenças. São tantos aqueles que desejam estudar e investigar, procurando os diagnósticos diferenciais para bem estabelecer uma opinião criteriosa. Há tempos foi internada uma paciente, moça de 25 anos de idade, organismo bastante ressentido, desequilíbrio do metabolismo basal, manifestações de desequilíbrio mental, atenção sem fixação,
não respondendo às interrogações feitas, quando após perguntas insistentes, fazendo-o somente de maneira extravagante, demonstrando estado mental alterado gravemente. Era assaltada por um tremor generalizado, amplitude forte, como que sob a ação de uma alta corrente galvânica. Se bem que oferecendo caracteres mais ou menos definidos, particulares, segundo a causa. O tremor é um sintoma encontradiço na prática médica, mormente nos ramos da psiquiatria e da neurologia, onde é comum a várias doenças do sistema nervoso, acarretando mesmo numerosas perturbações funcionais. É sintoma ante cujo diagnóstico etiológico e médico se vê continuadamente assediado e detido por grandes dificuldades, necessitando de recursos os mais diversos para o bem caracterizá-lo. Não só requer conhecimentos generalizados, como também a facilidade para grande número de análises e pesquisas. Vai desde as fracas amplitudes próprias das contrações fibrilares até os tiques, com movimentos bruscos, sem ritmo, atravessando toda a escala dos abalos, dos movimentos e das convulsões. Vamos encontrá-lo na esclerose em placas, na doença de Parkinson, alcoolismo, doença de Bassendon, paralisia geral, progressiva, neuropatias, causas de debilitação como anemia, caquexia, inanição, convalescências, nas manifestações emocionais, causas profissionais, fisiológicas, frio, febre, doença de Friedreich, eretoataxia cerebrosa de Pierre-Marie, afecções do cérebro com atrofias, tumores, abscessos, amolecimentos e etc. Tremores histéricos, traumáticos, hereditários, tóxico-infecciosos, enfim, em tantas modalidades que, para um diagnóstico diferencial, é bem possível que o médico acabe também tendo um tremor de impaciência. E tanto é assim que todos os compêndios, após páginas e páginas de estudos e explicações, terminam por dizer, mais ou menos, que é por vezes difícil o diagnóstico etiológico, pois que a sua causa nem sempre pode ser determinada com segurança, sendo por isso possível apenas um tratamento sintomático. São considerações que fazemos, corroborando assertivas de fatos precedentes nos quais nos referimos a dificuldades tremendas que, por vezes, se nos antolham no terreno da prática, dificultada ainda pelas sondagens, pelas ponderações a que somos obrigados, na incerteza, na dúvida, pela prudência requerida pelas responsabilidades profissionais. Também, para que melhor evidenciemos o caso, confirmando considerações feitas sobre o método psicoterápico, mostrando o terreno firme em que se apoia o médico quando escudado pela ciência oficial e pela ciência espiritualista. Seguindo de perto as várias manifestações apresentadas pela paciente, após percorrer a via crucis dos exames, das observações, no histórico das análises, das pesquisas, chegamos à conclusão clínica de que se trata de um tremor tóxico-infeccioso, sintoma ligado a uma autointoxicação, relacionada com a diminuição do valor funcional do fígado e do rim, isto é, meiopragia hepato-renal. Meiopragia, tipo de debilidade muscular. Todavia, nas psicoses toxo-infecciosas estão enquadradas inúmeros casos de obsessões, pois os característicos clínicos muito se assemelham. Por momentos, a paciente parecia estar ora atenta às palavras de alguém cuja aproximação ela só via e sentia, ora dirigindo a essa pessoa palavra de carinho e de bondade, demonstrando não só ternura, como também sustentando uma luta íntima de quem deseja cumprir um dever, aceitando mais as ponderações racionais da consciência do que os caprichos e estímulos do coração. Aquele tremor, aquele estado de perturbação, estariam enquadrados na classificação da ciência, ou todos aqueles sintomas seriam provocados pelos fluidos de entidades invisíveis e inteligentes? Para quem dispõe de médios desenvolvidos e que estejam sempre prontos a auxiliarem a causa dos que sofrem, a dúvida não poderia perdurar por muito tempo. Com a cooperação de uma médium vidente, ficou confirmado o nosso diagnóstico e foi observada a presença, junto à paciente, do espírito de um rapaz, vestido com blusa branca, de seda, calças de flanela listrada, largas e compridas, sapatos brancos, uma fita larga preta à cintura, rosto empoado, dando toda a aparência de um bailarino. Todavia, como dissera a vidente, nada haver notado da parte desse espírito que lhe fizesse crer tratar-se de um obsessor.
Iniciamos nosso tratamento clínico e tão eficiente que, em poucos dias, a paciente havia melhorado bastante. Livre, porém, das manifestações nervosas, a paciente, embora com desequilíbrio mental pronunciado, cantava lindas canções com músicas desconhecidas, recitava fazendo gestos e otimamente interpretando as diversas passagens com perfeito jogo fisionômico, bailava de quando em vez, demonstrando verdadeiro pendor para a dança. Pelo histórico consignado na sua ficha de internamento, sabíamos que sempre demonstrou uma alegria exuberante, não faltando no lar os carinhos e a bondade, e os ditos chistosos, com perfeita presença de espírito, trazia todos os seus em contínua alegria. Desde pequena, demonstrou grande pendor para a dança, cantos, recitativos, gostando imensamente de tudo quanto se referisse a cinema, artistas, teatros, tanto que por várias vezes tomou parte saliente em comédias e dramas de amadores. Porventura, o espírito do que julgamos um bailarino, direta ou indiretamente, contribuía para essas manifestações? É um questionamento. Organizando nosso costumeiro trabalho científico, conseguimos falar com esse espírito que, por várias vezes, havia sido visto ao lado da paciente, e assim se referiu à sua vida, procurando relatar fatos e responder perguntas que incessantemente lhe fazíamos. História da minha vida é a história comum da vida de muita gente. Sim, tenho raciocínio e discernimento. Era solteiro, vivia com minha família, tive um nome e fui considerado. Era escritor e compositor, empregando grande parte do meu tempo mormente orquestrando partituras para músicas alegres e folclóricas em moda nos cabarés. Para preparar o sucesso esperado de uma peça que havia escrito, comecei a frequentar um famoso clube noturno. Eu mesmo queria reger a orquestra, a fim de verificar como agiam sobre o auditório as minhas composições e corrigir as deficiências encontradas. Para melhor treinar, nos compassos certos, o corpo de baile, tornei-me também um bailarino. Tomei gosto por aquela vida e todas as noites lá estava tomando parte em todos esses acontecimentos. Foi nesse clube noturno que fiquei conhecendo essa mulher. Tornamo-nos amantes. Ela era uma mundana perfeita, possuindo todos os requintes precisos, verdadeiro vampiro da sua época. A esse clube me dediquei de corpo e alma, não só porque já me havia ambientado naquele meio, como também porque ela era a alma dos bailados, naqueles tomados parte saliente, com o seu esforço procurava contribuir para que ela se destacasse cada vez mais. A princípio julguei sincera a dedicação que me demonstrava. Mais tarde fiquei ciente de que me enganava, levando uma vida de verdadeira corrupção. Desgostoso, procurei nos entorpecentes um lenitivo para minha desilusão, e assim cada vez mais fui sendo arrastado para aquela vida. Há muito que a encontrei depois de desencarnado, e a princípio, embora me recordasse daquela vida de humilhações e vexames, quis arrastá-la para o meio antigo em que vivíamos, pois julgava que só assim poderíamos viver bem. Consciente do meu estado, deixei essas intenções, tanto que, se está assim para isso, em nada tenho contribuído. Por que ela ri à toa? Diálogo íntimo é a sua própria imaginação. Não há causa, não há motivo. É o estado natural do seu espírito. Quem a vê agora jamais dirá o que foi. Mas o Senhor é médico e homem, talvez mais como homem, pode vislumbrar, atrás daquele pudor e recato, escondia uma dose de acentuada de sentimentos levianos. Tive muitos amigos, homens que primavam pela sua educação e conhecimentos, e entre eles alguns médicos. Eles estiveram aqui e comentaram muito esse caso. Não sou o causador da sua loucura. Vim, creia-me, única e exclusivamente atendendo ao esforço desse seu amigo, que é médico e que muito explanou o que se passa com ela. Estive quase voltando à terra, mas arrependi-me. Dizem que um corpo se perdeu pela minha recusa. Não tenho plena consciência do que se passou. Sei apenas que sofri um estado de perturbação muito grande. Dizem que recuei, porque teria que reencarnar-me no corpo de uma mulher, a fim de melhor modificar os meus sentimentos. Era para uma transformação, aproveitando o meio em que tinha de ficar, despojando-me assim, mais facilmente do que estava e está arraigado em mim mesmo. Sinto dificuldade em expressar-me. E se desincorporou, devido talvez ao cansaço do médium.
Em vista dessa confissão, ciente, portanto, de que a perturbação e as manias características da paciente não eram devidas, nem mesmo em parte, às influências estranhas e inteligentes, prosseguimos o tratamento clínico até que, poucos dias após, nada mais restasse a não ser o riso franco, expansivo, que persistia, riso com o qual deixava transparecer uma alegria por demais excessiva e para a qual não havia uma razão plausível. Que fazer? Doutrinação do próprio espírito da paciente, coisa costumeira com os nossos enfermos e com resultados surpreendentes. Doutrinação do próprio espírito enfermo. Sim, em outras palavras, lançando mão da psicoterapia, porém com uma vantagem extraordinária sobre o método reputado da ciência oficial, pois conhecíamos perfeitamente o motivo dessa psicose, a última reencarnação da paciente, que trouxe estranhos no seu perispírito reflexos daquela vida de orgias vivida nos clubes e nos cabarés. Lançando mão dos meios precisos para adormecer a paciente, pisamos um terreno do qual éramos senhor absoluto, porque conhecíamos os pontos vulneráveis que prejudicavam o seu perfeito equilíbrio mental relativo ao meio atual em que era obrigada a viver. O resultado foi o de sempre. Completa e radicalmente curada. Voltou feliz, satisfeita para o lado dos seus pais, que a receberam também muito felizes. A ciência oficial, lançando mão dessa doutrinação direta, teria o mesmo êxito. Mas o porquê desse êxito? Somente o Espiritismo poderia e pode fornecer semelhantes dados, permitindo assim realizar uma belíssima cura, ciente, porém, das causas e do porquê. Ciência oficial e amiga, deixe de lado o orgulho e a vaidade que empanam os seus sentidos. Lance as suas pesquisas para o terreno do Espiritismo. Ele lhe fornecerá todas as explicações verdadeiras para esses pontos de interrogação que bailam defronte à sua grandeza. Temos vontade de lhe dar esse auxílio, mas o campo é infinito. Além disso, somos pequeninos ao lado do seu valor. Mas lembre-se também de que a própria grandeza desaparece ante o infinito. Meus amigos, a psicologia e a psiquiatria vai ser a medicina do futuro? Hoje é apenas um coadjuvante. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês na sequência dos nossos estudos.